Boa tarde a todos. Boa tarde. Saúdo todos novamente, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nessa tarde para mais uma busca por um pouquinho de conhecimento. A gente vem aqui buscar o combustível para a gente seguir com a nossa jornada, e os ensinamentos que o Cristo deixou sempre são muito saudáveis nesse sentido, para que a gente consiga enfrentar os nossos obstáculos, o nosso dia a dia, sem perder a esperança, sem perder a fé no progresso que todos nós temos como destino quando fomos criados, né? Todos nós somos espíritos imortais e esse é o nosso destino, a evolução, o progresso total. Hoje, a exposição doutrinária, ela vai se nortear em cima de uma obra de Chico Xavier, psicografada através do espírito Humberto de Campos. É sempre bom mostrar a obra para quem tiver o interesse depois de fazer a leitura. O título é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já no primeiro capítulo, Humberto de Campos nos traz a informação de que o Brasil foi o destino escolhido por Cristo para transportar a árvore do Evangelho que havia sido iniciada na Palestina para esse solo. E aí nós temos nessa obra um recorte histórico desses últimos 500 e poucos anos do nosso país, com os principais acontecimentos, mas todos eles com uma visão um pouquinho mais alargada, com uma visão diretamente do plano espiritual, sobre essa ótica, de como foi conformado, quais foram as necessidades que eles se impuseram e assim por diante. Quando começamos a ler essa obra, nós, logo pelo título, nós nos perguntamos: por que Jesus fez isso? Seria um privilégio nosso, que a gente ouve às vezes, né? Em tom vernacular, a gente ouve falar que Deus é brasileiro, né? Que o Brasil é uma terra abençoada, é o pulmão do mundo e assim por diante. Então a gente lê logo o título dessa obra e a gente se pergunta: será que é um privilégio nosso, então, ter nascido aqui no Brasil? Já que o Brasil, segundo Jesus, é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho dele? O que será que a gente fez para merecer isso, então? Ou então, se não é um privilégio, o que aconteceu? Por que o Cristo decidiu transportar da Palestina para cá a árvore do Evangelho dele? Todos nós sabemos que Jesus Cristo é o governador do nosso planeta. Ele é o espírito mais evoluído do nosso cosmos. Ele foi escolhido por Deus não só para conformar o planeta, como também para conduzir tudo o que aqui se desenvolve. E ele, inclusive, há 2000 anos atrás, decidiu reencarnar no meio da gente, para tentar acelerar um pouquinho o processo de evolução que estava estacionado. Então ele se doou, ele ascendeu e veio nos deixar o Evangelho dele, que é a nossa, como se fosse a nossa cartilha, o nosso código de conduta para uma reencarnação com sucesso. No primeiro capítulo desse livro, Humberto de Campos nos conta que mais ou menos no final do século XIV, Jesus Cristo, com uma legião de anjos, decide fazer uma visita ao planeta Terra. Obviamente, em caráter espiritual, eles descem até o cosmos para ver como estava se desenvolvendo o nosso planeta. Como que a doutrina dele estava sendo difundida, seguida, como é que o homem estava se comportando. E o fato é que nessa época, que foi mais ou menos uma época coincidente com as cruzadas, que eram uma espécie de busca pelo poder através da bandeira do Cristo, então usavam o nome de Jesus Cristo da forma equivocada. Foi nessa época que Jesus veio até aqui. E ele se deparou com uma situação que o deixou bastante triste, bastante amargurado, porque ele viu
um mundo onde o que imperava era o materialismo e o seu evangelho ele estava um pouco esquecido pela humanidade. Com uma amargura no seu olhar, ele se dirige para Eliú, que é um dos anjos que estava acompanhando a caravana dele. E ele fala que estava muito triste com o que ele havia encontrado, porque ele conseguia inclusive prever o futuro, aonde os feudos iam se transformar em coroas poderosas, período monárquico, e o homem ia se degladiar pelo poder e pelo materialismo. Então ele enxergava isso já antes de acontecer. Foi aí que Eliú, para renovar aquela impressão extremamente triste que pairava, se dirigiu até o Mestre Jesus com muita humildade, com muita brandura, e falou o seguinte: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então, Eliú estava convidando o Jesus Cristo para que ele visitasse essa terra que ainda não estava totalmente conhecida pelo homem, onde se desenvolveu o solo das Américas. Cheio de esperanças, a caravana vem até o solo brasileiro. E quando Jesus se depara com a situação do nosso território, ele ergue as mãos para o alto e, como se estivesse se comunicando com o Criador, ele fala que naquela terra de muita beleza, onde a flora e a fauna são exuberantes, ele ia instalar a árvore do evangelho dele. Ele ia tirar da Palestina e ia trazer para o Brasil. Então nós fomos os escolhidos, mas não por privilégio. Foi por missão. Foi-nos confiada a tarefa de aprender, vivenciar e espalhar os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Então, repetiu-se no Brasil aquilo que já havia acontecido antigamente na Palestina. Essa equipe designada por Jesus cuidou de tudo aqui no nosso país. A forma geográfica, a própria forma, quando ele fala coração do mundo, a forma geográfica remete a isso. Ele preparou o solo, tanto que aqui nesse nosso país nós não enfrentamos as grandes catástrofes, como furacões, ciclones, maremotos, terremotos. Ele cuidou inclusive da formação do povo. Nós não nascemos de um povo orgulhoso, prepotente, arrogante. Nós nascemos de uma miscigenação de 3 raças. Jesus, na época, escolheu o único povo da Europa que ainda não estava dominado pelo fel do materialismo. Era Portugal. Portugal ainda não estava contaminada por essa terrível chaga que é o enraizamento na matéria, como estavam os outros países. Então Jesus escolheu esse povo. Juntamente com os brancos de Portugal, Jesus falou para Eliú que o outro povo que iria conformar seriam os negros da África. Um modelo de resignação que iriam contribuir com a formação do povo brasileiro. E juntamente com eles, os índios. Os seres ainda primitivos da evolução espiritual que habitavam o nosso país e estavam carentes de ajuda para o seu próprio progresso. Então, nós somos o resultado dessas 3 raças, com as suas características inerentes. Muitos dos portugueses que foram trazidos para cá, eles vieram de forma injusta, eles foram expulsos do país dele e foram transportados para o Brasil. Então, dos brancos, nós temos a inquietação contra a injustiça. Dos negros, nós trazemos
a resignação com o sofrimento e com a dor. E dos índios, a eterna fome pelo saber e pela evolução. Por que tudo isso? Porque nada mais ensina a amar e a perdoar do que a dor e o sofrimento. Também porque só nascendo nessa simplicidade é que o povo brasileiro consegue ter justamente essas características. Um povo sentimental, um povo solidário, um povo amigo. E a maior prova disso é que nós sempre fomos o porto para muitas distintas etnias aqui construírem a sua vida nova. Isso aconteceu com os imigrantes, isso acontece agora com os refugiados. Então, sob a égide de Jesus, o anjo Ismael foi designado como condutor do processo. Ele planejou e conduziu a descoberta do Brasil. Todos os desdobramentos históricos foram conduzidos pelo plano espiritual. A vinda da família imperial portuguesa, a proclamação da independência, da república, tudo isso foi traçado por Jesus. Tudo isso foi delimitado lá no plano espiritual. E aqui se sucedeu sob a coordenação do anjo Ismael. Então esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vai encontrar de uma forma um pouquinho mais abrangente esse pequeno resumo que foi falado agora. Então quem quiser ler ele, é uma leitura bem interessante de se fazer. Vamos trazer então agora todas essas questões para o nosso momento atual. Numa conferência espírita em 2017, onde haviam vários expositores vultos, né, do espiritismo, um repórter fez uma seguinte indagação. Ele, claro, apontou todos os pontos positivos do nosso país, mas ele levantou algumas questões justamente para contrapor esse título dessa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele falou que apenas 11% dos brasileiros realizam algum tipo de trabalho voluntário sem retorno algum, somente em prol do semelhante. 11%. Apenas 30% dos brasileiros já realizaram algum trabalho voluntário uma vez na vida. A violência, que é um fenômeno mundial, no Brasil, ela tem os números mais assustadores. Nós temos aqui o maior número de homicídios absolutos do mundo, com média de 160 por dia. Existem 1 milhão de abortos registrados, que se tem conhecimento, no ano. 496 mil veículos roubados, com média de 1 por minuto. E para concluir tudo isso, ele falou que o maior escândalo de corrupção já revelado pela história da humanidade, não só em proporção, mas em quantia monetária, foi o que a Lava Jato deflorou e ainda estamos vivenciando. Então a nossa pergunta em cima desses dados: somos realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Vamos lembrar de Ismael, então, que foi quem Jesus nomeou para conduzir o processo. Lá pelas tantas dos trabalhos que ele estava realizando, ele marca uma reunião com Jesus, porque ele precisava conversar sobre o andamento dos trabalhos que estavam acontecendo aqui no Brasil. E aí, quando ele está na frente de Jesus Cristo, e ele vai começar a expor os problemas que ele está tendo para conduzir a conformação do nosso país, ele chora. Ele chora, embarga a voz e Jesus o consola. Ele fala para Jesus: o Senhor pediu para eu pegar o povo menos materialista da Europa e agora esse mesmo povo só explora o Brasil. Pediu para pegar a contribuição da Mãe África e, na verdade, os negros são trazidos para cá na forma mais injusta possível em termos de humanidade, são escravizados e maltratados. Ninguém os respeita. Pediu para pegar os índios, que eram ansiosos por conhecimento e evolução, e eles se rebelam.
A verdade é que o solo brasileiro está um caos. E aí Jesus, ouvindo aquilo, ele dá a solução para Ismael. Ele fala para Ismael percorrer as regiões mais tenebrosas da crosta terrestre. Ele pede para que Ismael recolha todos os espíritos que são perdidos desde a época das cruzadas. Todos os que faliram na Santa Inquisição. Todos os políticos corruptos que já pisaram no planeta. Todos os generais assassinos que mataram sem nenhum arrependimento. Todos os religiosos que se desvirtuaram ao longo dos séculos. Aí Ismael se desespera. Se já não estava dando certo, Jesus então dá esse conselho para ele. E ele pede qual que é a ideia então depois de passar por todos esses pontos. Jesus Cristo fala para ele: reúne todo mundo e manda para o Brasil. Ismael então levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade. Ele passa por todos esses pontos e uma quantidade enorme de espíritos que se encontravam perdidos, infelizes, seguem o anjo. O que Jesus quis dizer para Ismael foi que ele não tinha vindo para os sãos, ele tinha vindo para os doentes. E o Brasil é o hospital. É aqui que foi criada a terra para regenerar esses espíritos. Então, aqui no Brasil é onde estão os maiores devedores. Inclusive o cara que está falando no microfone. Aqui é onde nós nos reunimos para nos regenerarmos. Vamos ver 3 exemplos desses espíritos que se regeneraram. Há pouco mais de 2000 anos atrás, Cristo estava de braços abertos, pregado numa cruz. Havia sido abandonado por todos aqueles que ele ajudou, pelos seus apóstolos e discípulos, pelos mortos que ele ressuscitou, pelas curas que ele havia feito. No Calvário da cruz, nenhum deles estava lá auxiliando no sofrimento dele. Isso já é uma grande ingratidão. Mas teve um soldado romano chamado Longinus, que ele achou que Jesus Cristo estava sofrendo muito pouco. Aí ele juntou uma lança e cravou no peito de Jesus. E o ser mais evoluído que já pisou nesse planeta, com os dons que ele tinha, com o simples pensamento, ele poderia fazer com que aquela lança não entrasse no seu peito. Mas ele deixou. Porque dali veio um ensinamento. O tempo passou. 1500 anos depois, ele encontra o espírito Longinus. E ele faz a seguinte pergunta: tu queres te redimir? Queres redimir o teu espírito? E Longinus diz que sim. Então, Jesus Cristo fala que ele vai reencarnar no Brasil. Ele vai ser o responsável por conduzir a segunda parte da nossa independência. Ele reencarnou como Dom Pedro II. E ele advertiu: tu vais ser ignorado, ninguém vai reconhecer o teu trabalho, porque tu lembra de mim? Há 1500 anos atrás, com os braços abertos, te entendendo, te recebendo. A verdade é que Dom Pedro II, hoje, é reconhecido como um dos maiores estadistas da sua época. Só que lá atrás, ele era desprezado, sofreu de solidão, foi abandonado, era considerado um assassino e um ladrão. Mas ele reencarnou aqui no Brasil e se regenerou. Um outro exemplo precisou de 2 encarnações. Padre jesuíta Anchieta. Lá no início ele veio com a missão de catequizar os índios, desencarnou, mas ele encarnou novamente, um tempo depois, como Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro, um dos maiores benfeitores que já pisou também nesse país. Então alguns voltam a cair, mas outros que aqui encarnam se regeneram.
Públio Lentulus. Ele estava acima de Pilatos. Pilatos era o governador. Públio era o senador com poderes imperiais. Todos nós conhecemos a história de Pilatos ao lavar as mãos, entregando Jesus à própria sorte. Públio Lentulus tinha o poder de interromper isso, mas ele também lavou as mãos. Ele reencarnou aqui no Brasil como Manel da Nóbrega, importante vulto da época da formação do povo brasileiro, e depois nós ficamos sabendo que ele também era Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Então ele não mudou a história 2000 anos atrás, mas um pouquinho depois ele veio e ajudou a difundir o espiritismo. Então aqui ele se regenerou. O Brasil não é a pátria, não é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para ser um modelo socioeconômico político onde todas as outras nações caem de joelho. Se fosse assim, não seria uma coisa vinda de Jesus. Esse espírito extremamente humilde que nasceu sem fazer nenhum alarde e desencarnou envolto por ingratidão e injustiça. O Brasil, portanto, só será o coração do mundo e a pátria do Evangelho se aqui os espíritos realmente se regenerarem. Então voltemos àqueles dados alarmantes expostos pelo jornalista e trazer para esse nosso terrível escândalo na política, por exemplo. A gente tem que entender que não vão ser anjos que vão se candidatar aos cargos políticos. Vão ser os espíritos que tombaram outrora nessa mesma esfera. É ali que eles precisam se regenerar. É ali que eles precisam aprender. Se a gente tentar entender um pouquinho a mentalidade do brasileiro. João, por exemplo, estaciona o carro ali na rua e roubam a roda do carro dele. Segunda vez já. A roda custa 1.000 e poucos reais. E ele vai ter que comprar de novo. Aí ele descobre uma pessoa que vende por 300. Fica interessado. O que ele faz? Ele vai até essa pessoa. Ele sabe que esses 300 da mesma roda não é uma roda que tem um conhecimento, uma origem conhecida, né? O que ele faz? Ele compra. Quando a gente procede dessa forma, o que a gente faz? A gente alimenta a roda do crime. Porque se não houver o receptador, não tem por que roubar. Só que daí esse mesmo João chega em casa, ele liga a televisão, e aí o noticiário comenta de um fulano que roubou milhões num desvio de uma obra pública. E qual que é o proceder do João? Ele condena na hora. Imagina onde já se viu roubar mais de R$1 milhão. Quer dizer, os R$700 que ele poupou alimentando o crime não é roubo. Mas quando é mais de R$1 milhão, aí é roubo. Porque quando a gente rouba dos outros não dói, mas quando roubam da gente, aí a gente se sente ofendido, né? Esse é o proceder, muitas vezes, do brasileiro. Então vamos trazer tudo isso para o nosso universo particular, para o nosso lar. Por que é justamente no nosso lar onde acontecem os nossos maiores ressarcimentos dos débitos anteriores? Porque é o lugar onde existe a maior probabilidade do ódio vencer, do amor vencer o ódio. Porque imaginemos alguém a quem prejudiquemos, a quem havíamos prejudicado no passado, chegar com a cobrança. Ou alguém que nos prejudicou implorando por perdão. O que faz a misericórdia divina, então? Aquele filho que a gente recebe no lar, dá carinho, pega no colo, muitas vezes é justamente aquele inimigo do passado. Então Deus nos ensina que o ódio é vencido com o amor. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que deixar o Evangelho do Cristo entrar no nosso coração.
Porque o presidente, o senador, o deputado, o presidente da Petrobras já foram crianças um dia. Eles já foram confiados a alguém para serem educados, cuidados, conduzidos. Da mesma forma como muitas vezes aquela criança ou aquele companheiro necessitado se aproxima de nós. Lembremos Jesus. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Pensando em nós aqui hoje na Casa Espírita, tendo muitas vezes o privilégio de tomar conhecimento de tudo isso que Jesus nos deixou, de estarmos aqui recebendo a luz, a bênção dele para seguir na nossa jornada. Quem somos nós? Quando saímos daqui, nós somos o Jesus de braços abertos, pronto a receber, compreender e ajudar o irmão? Ou nós somos o soldado romano Lentulus, pronto a cravar a lança, a julgar, a virar as costas àquele que nos pede ajuda? Então essa era a mensagem que nós queríamos deixar nessa tarde, para que nós consigamos dar os nossos exemplos. Um pequeno exemplo. Nós não vamos mudar o Brasil sozinhos, mas unidos, um pouco de cada um, a gente consegue. Quando a gente chega em casa e vê a casa desarrumada, a gente arregaça as mangas e arruma. Se fechar a porta e sair, a casa vai continuar desarrumada. Então, se a gente está aqui nessa terra abençoada, tem um motivo, tem um porquê. Resta a nós seguir os exemplos dos espíritos que aqui se regeneraram, porque essa é a oportunidade que Jesus nos dá todos os dias. Então eu convido novamente para que nos concentremos